Salmo número 37, versículos de 3 a 5. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos fechar nossos olhos, vamos curvar nossa cabeça, vamos pensar em Deus? Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é viva e eficaz. A Tua Palavra é alimento para a nossa alma. Nós já estamos felizes com tudo que aconteceu aqui nessa noite, porque nós percebemos a presença do Senhor. É muito bom viver em comunhão, é muito bom Te adorar, é muito bom saber que o Senhor se importa conosco, sempre se importou e sempre se importará. As Tuas mãos estão estendidas para nós. E agora, quando abrimos o Teu livro, nós pedimos sabedoria, discernimento, para que possamos entender o que o Senhor tem a nos dizer. E que essa palavra seja a verdade para a nossa vida, como de fato ela é, a nossa única regra de fé e prática infalível. E nós confessamos, ó Pai, que a Tua palavra é absoluta para nós. Dá-nos um ambiente tranquilo, sem interferências, ó Pai, de qualquer ordem que venha atrapalhar esse momento e a nossa tranquilidade. Que o Teu Espírito possa passear livremente em nosso meio, ministrando a nós as verdades da Tua palavra, e nós a recebemos com alegria e com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Eu queria compartilhar hoje com os irmãos sobre o seguinte tema: devemos confiar no Senhor sem questionar. O salmista diz que nós devemos confiar no Senhor, fazer o bem, se alimentar da verdade e entregar o nosso caminho ao Senhor, crendo que Ele tudo fará. O grande desafio da Bíblia para nós é confiar em Deus de todo o coração, sem vacilar, crendo que Ele cuida de nós em cada detalhe. A primeira coisa que eu quero desafiar os irmãos é não questionar Deus perguntando o porquê das coisas, mas procurar descobrir por trás de tudo um propósito, um para quê de todas as coisas. É comum nós, seres humanos, perguntarmos por quê. Por que isso aconteceu? Por que comigo? Por que com meu filho? Por que logo aqui? Por que com a nossa igreja? E isso nos faz viver uma vida de má qualidade, principalmente a nossa vida espiritual. Porque quando nós questionamos Deus perguntando por quê, nós não estamos expressando a nossa confiança de que Ele está no controle de todas as coisas, que nada acontece que não seja pelo menos da sua permissão. E nós temos um exemplo bíblico de um irmão nosso que falou por quê muitas vezes. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, que é um bom exemplo de alguém que não entendeu bem algo que estava acontecendo. No livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, de 1 a 4, ele diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão sempre diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. E o profeta Abacuque segue no seu livro, no primeiro capítulo, questionando Deus o motivo daquela situação estar acontecendo. E Abacuque, ele é chamado de um profeta pré-cativeiro. Ele foi um dos últimos a profetizar a Israel antes do cativeiro babilônico. Os comentaristas dizem que Abacuque ouviu o tropel dos cavalos babilônicos chegando para invadir Jerusalém.
E quando Deus revela a ele a sentença de que Israel seria conquistado, seria oprimido pelos caldeus, pelos babilônicos, ele começa a perguntar por quê. E no capítulo 1 ele pergunta 1 até quando e 3 porquês. Mas quando nós lemos o capítulo 2 de Abacuque, Deus nenhuma vez responde aos porquês de Abacuque. Deus mostra para Abacuque o para quê daquela situação toda. O povo de Israel estava em completa rebeldia contra Deus. O povo de Israel abandonou o Senhor, abandonou a palavra do Senhor, perseguiu os profetas, matou. Jeremias mesmo pregou 40 anos na porta do templo, ninguém ouviu. Vários profetas Deus mandou para alertar o povo de que eles deveriam mudar de vida. E no capítulo 2, Deus responde a Abacuque. E no versículo 4 ele diz: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E ele começa a denunciar, no versículo 6, a exploração dos pobres pelos ricos, no versículo 9, o roubo, a fraude, a corrupção, no versículo 12, a violência, no versículo 15, bebedice, abuso sexual, no versículo 19, a idolatria. Então, Deus responde a Abacuque que o que estava acontecendo não tinha um porquê, tinha um para quê. O povo precisava ser disciplinado. E, de fato, o povo foi cativo para a Babilônia, ficou lá 70 anos e voltou para Israel. O povo precisava ser tratado. O caminho que o povo estava levando o conduziria à destruição. No capítulo 3, ele diz, no verso 2, Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no curso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque fez um monte de pergunta para Deus, botou a Bíblia debaixo do braço e disse: eu vou me colocar na minha torre de vigia e vou ver o que o Senhor vai falar. Está aí no capítulo 2, versículo 1. E Deus não respondeu nenhum porquê de Abacuque. Ele fez Abacuque ver que aquilo que estava acontecendo tinha um motivo. E de fato, irmãos, isso a Bíblia diz para nós o tempo todo. Quando lemos, por exemplo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, é um texto maravilhoso, que todos nós já ouvimos um dia. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. E todas no grego significa todas. Nada fica fora desse todas. Mas existem situações que a gente passa, que você olha para cima e diz: Deus, não é possível que isso seja para o meu bem. Como isso é para o meu bem? Os discípulos um dia também disseram para Jesus: mas como assim? E Jesus disse: estas coisas não entendes agora, entenderás depois. Se você for demitido do seu emprego hoje, você vai perguntar por quê? Porque eu sempre trabalhei, fui honesto, dei meu couro aqui nessa empresa. Um monte de nó cego aí ficou, eu estou sendo demitido. Você não vai entender, mas talvez daqui a 10 anos você vai dar graças a Deus, porque você estará em outro emprego, você vai ver como Deus, com aquilo, fez você crescer. E muitos de nós temos experiência disso. Às vezes um relacionamento que se acabou lá atrás, que você chorou, sofreu, falou que não queria mais viver, e hoje você é casado com outra pessoa, tem filhos e diz: gente, se eu tivesse casado com aquela outra pessoa, o que ia ser da minha vida? Quantas coisas ruins aconteceram conosco, e quando nós olhamos para trás, nós vemos que Deus não as planejou, mas Deus as permitiu, no mínimo, para nos ensinar e nos fazer crescer. Então, ainda que o pior aconteça conosco, nós nunca devemos questionar a Deus, porque Deus usará todas as coisas, reverterá todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e querem viver debaixo do seu propósito. A Bíblia conta a história de José do Egito, que foi injustiçado por seus irmãos, julgado num poço, vendido como escravo,
Ficou 2 anos numa cadeia de forma injusta, por um crime que ele não cometeu. Mas depois Deus o honrou, ele veio a ser o primeiro-ministro do Egito, o governador. E seus irmãos que fizeram maldade com ele foram lá comprar comida, porque a fome imperava em toda a terra. E quando ele reconhece os irmãos, ao invés de buscar vingança, ele diz para os seus irmãos, quando os irmãos o reconheceram e ficaram com medo: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bênção, para que se salvasse a vida de muita gente. Isso está na nossa Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 50, versículo 20. É claro que nenhum de nós, nem mesmo José, escolheria passar por aquilo tudo, mas uma vez que passou, Deus foi usando, foi moldando, aperfeiçoando José, para que ele chegasse onde ninguém mais chegaria, e talvez de outro jeito ele não chegaria, porque foi na cadeia que ele interpretou o sonho de um padeiro e de um copeiro de Faraó. E quando o Faraó teve o sonho das vacas gordas e das vacas magras, o copeiro que tinha sido solto da cadeia lembrou de José e indicou para Faraó, porque ninguém conseguia interpretar aquele sonho das 7 vacas gordas com as 7 vacas magras. José interpretou o sonho, e naquele mesmo dia, ele saiu da cadeia e se assentou no trono do Egito. Deus fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, até aquelas que no momento nos parecem desagradáveis. Se nós confiarmos integralmente no Senhor, experimentaremos isto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Também não devemos questionar Deus perguntando como as coisas acontecerão em nossa vida. Nós devemos confiar nele e, quando ouvirmos as suas promessas, os seus propósitos, apenas perguntar: Senhor, quando isso acontecerá? Não pergunte como, pergunte quando. Eu quero ler o texto de Lucas, no capítulo 1, versículos de 30 a 34. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Veja só, Deus envia o anjo para falar àquela moça, talvez uma adolescentezinha, que ela tinha sido escolhida pela graça de Deus para trazer ao mundo o Salvador, Jesus Cristo. E ela disse: mas como? Não é possível. Não tem os meios. Eu estou desposada com um homem, mas nós nunca tivemos relações. Não tem como eu ter um filho. Nós, às vezes, não fazemos isso com Deus. Deus nos faz promessa e diz: mas como? Como é que eu vou chegar lá? Pastor, nessa idade, como é que eu vou formar? Como é que eu vou ter filho? Como é que eu vou casar? Como é que eu vou restaurar minha vida, meu ministério, minha família? Como eu vou pagar essas contas? Como será isso? Se Deus prometer e se Deus falar, nós não temos que nos preocupar com como. Olha o que o anjo responde para Maria, nos versos 35 a 37. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se Deus falar, não pergunte como, só pergunte assim: mas quando? Irmãos, muitos de nós aqui vivemos hoje uma situação que, se alguém contasse para nós há 5 anos atrás, nós nunca acreditaríamos. Eu não sei como também, mas acontece.
E isso aconteceu com muitas pessoas que a gente conhece. Quando Deus diz que vai acontecer, não importa o como, Ele levantará pessoas, Ele mandará os recursos. Nós vemos na vida de Elias, lá em 1 Reis 18, 19, Elias era um profeta de Deus e Deus disse: faz a minha obra, vai lá e profetiza contra o pecado de Israel, deixa o resto comigo. Deus mandou Elias para um lugar e o ribeiro secou, não tinha água, não tinha comida. Deus deu ordem aos corvos para que sustentassem Elias. Depois Elias saiu dali e foi sustentado por uma viúva pobre. Outro dia Elias estava em depressão, Deus mandou comida por um anjo. Irmãos, quando Deus manda, até o diabo obedece. As coisas vão acontecer, os recursos vão aparecer, as pessoas vão se aproximar. Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, está no Salmo 91. E de onde a gente menos espera, o milagre acontece, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então você que quer realizar seus sonhos, de estudar, de trabalhar, de casar, de ter seus filhos, de ter um ministério, de ser usado pelas mãos do Senhor, e às vezes você olha em volta e diz: como vai ser isso? Não pergunte como, pergunte quando, porque Deus pode fazer, e para Ele não há impossíveis. Não pergunte por quê, pergunte para quê. Não pergunte como, pergunte quando. E também, não pergunte o quê, pergunte quem. Não devemos questionar Deus perguntando o que comeremos, o que vestiremos, porque o nosso Deus conhece cada uma das nossas necessidades. Vamos abrir Mateus capítulo 6, versículos 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, o que. Jesus continua: os gentios é que procuram todas essas coisas. Quem são os gentios? São aqueles que ainda não creem em Deus. Os judeus na Bíblia são o povo de Deus. E todos os que creem também são filhos de Abraão, o pai dos judeus. É o que está escrito na nossa Bíblia. Aqueles que não creem em Deus, não creem em Cristo, não creem na Bíblia, a Bíblia diz que são os gentios. Os gentios, sim, é normal. Quem não acredita em Deus vive inquieto, porque ele está por conta própria. E eu já disse, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque se Deus não existe, nós estamos por conta própria. Como é que vai ser na hora do temporal? Como é que vai ser na hora que alguém nos ameaça? Como é que vai ser na hora da escassez? Como é que vai ser na hora da enfermidade? Como é que vai ser na hora da morte? Deus não existe. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Estamos por conta própria. Deus me livre de ser ateu. Mas se nós não somos gentios, se nós acreditamos em Deus, então não podemos viver inquietos, ansiosos, como se Deus não existisse. A resposta a todas essas perguntas é um quem. O que comeremos? O que beberemos? O que vestiremos? Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é a pergunta errada? A pergunta certa é quem? Quem está no controle, irmãos? Quem dá ordem aos anjos a nosso respeito? Quem prometeu suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades? Quem foi que fez o nosso casamento e disse que a esposa é a herança dele? Quem deu nossos filhos e disse que os filhos são herança dele? Então eu não vou ficar preocupado com o quê? Comigo, com a minha esposa, com meus filhos, com a minha igreja. Porque se Deus está no controle, e se tudo que nós temos vem de Deus, nós temos que crer que Ele está no controle e Ele vai fazer o que for preciso para que tudo esteja no seu devido lugar. Eu acredito nisso, igual eu estou olhando aqui para cada um de vocês, irmãos.
Eu acredito que Deus está no controle. Eu acredito que eu tenho exatamente aquilo que eu preciso. Nem mais, nem menos. E se amanhã ou depois eu precisar de mais, Deus vai acrescentar. E se eu tiver que ter menos para aprender, Ele vai tirar. E Deus dá e Deus tira. Louvado seja o nome do Senhor. Não questione Deus perguntando o quê. Saiba quem é o Deus que reina no universo e que pode todas as coisas. Fazer perguntas é natural do ser humano. Dizem que há 6 perguntas possíveis de serem feitas, né? Na nossa língua. O que, quando, quem, onde, como e por quê. Dizem que se você sabe o que fazer e como fazer, você sempre vai ter um emprego. Se você sabe quem fazer e onde fazer, você vai ser o chefe. Agora, se você sabe por quê, você é o dono da empresa. Nós conhecemos o Deus que sabe o que, como, quando, onde, quem, quando, por quê. Ele sabe todas as perguntas. Não vamos perder tempo enchendo Deus com nossos questionamentos. Ele sabe das nossas necessidades. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, alimenta-te com a verdade. Descansa no Senhor, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que nós pregamos, esse é o Deus que nós cremos. Que Deus nos abençoe.